Boa tarde, gente. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite da Coped, do meu coordenador, o professor Fernando, e da coordenadora do Centro de Mídia de São Paulo, professora Juliana, para estar aqui hoje falando um pouquinho do rugby para vocês. Meu nome é Ari, sou professor de Educação Física, sou PCNP na diretoria de ensino da região de Mogi das Cruzes, e sou atleta de rugby. Eu vim aqui um pouquinho falar o que é ser atleta de rugby no Brasil e o que é o rugby, como é o rugby pra gente. Primeiro, quando a gente fala de rugby, as pessoas elas olham como se fosse um esporte violento, falam, isso é violento, machuca demais. Na verdade, o rugby não é um esporte violento, ele é um esporte que pode ou não ter contato. Não é necessário ter o contato no rugby. Então, se eu conseguir pegar a bola, atravessar o campo, que o objetivo do jogo é fazer o try, que é a pontuação máxima do rugby. O meu objetivo é correr com a bola, chegar no fundo do campo do adversário, na área chamada de in-goal, e apoiar essa bola no chão. Se eu conseguir fazer isso sem sofrer contato, não houve contato, eu não me machuco. O contato ele pode ocorrer ou não. Então o rugby não é um esporte de contato, é um esporte com contato. E mesmo assim, esses contatos, existe uma série de normas e regras para que na hora do contato nós não causemos nenhuma lesão no adversário. O respeito é muito importante dentro do rugby. Então ele não é um esporte violento, ele é um esporte que tem contato, mas ele não é um esporte de contato. Haja vista que existem mais lesões por agressões no futebol que a gente joga, do que no rugby. Você tem lesões no rugby, mas pelo contato que é permitido. Alguns contatos não são permitidos. E quando eu dou contato, que é o tackle, que é o bloqueio que eu faço no adversário, primeiro eu só posso taclear o atleta que está de posse de bola. Se ele não tiver de posse de bola, eu não posso tacleá-lo. Não existe bloqueio, como existe no futebol americano ou no basquete. Eu não posso fazer um bloqueio no adversário. Eu não posso encostar no cara que está sem bola para bloquear, taclear. E mesmo quando eu tacleio, quando eu pego esse adversário que está com bola, eu sou obrigado a colocá-lo no chão caindo junto com ele, para preservar a integridade física dele. Então é um esporte que, apesar de ter contato, ser um esporte que tem contatos mais fortes, você preserva sempre a integridade física do seu adversário. Quando a gente fala de rugby, a gente mostra a bola, as pessoas associam a futebol americano. Tem uma série de diferenças entre o rugby e o futebol americano. A gente pode dizer que o rugby é o pai do futebol americano, O rugby nasceu na Inglaterra, nas escolas públicas de ensino fundamental, foi para os Estados Unidos e nas faculdades particulares nos Estados Unidos eles mudaram a regra e criaram o futebol americano. A bola de futebol americano ela é diferente, porque no rugby a gente progride com a bola para frente, ou carregando a bola, ou fazendo passes para o lado e para trás. Eu corro para frente passando bola para o lado e para trás. O passe para frente não é permitido, eu só posso passar a bola para frente chutando a bola, E a bola é um pouquinho maior, porque os passes são feitos com as duas mãos. O único equipamento de proteção obrigatório no rugby é o protetor bucal, que a gente usa. Na verdade, não é só para proteção dos dentes, mas proteção também para a articulação da mandíbula, Então, quando eu estou com a boca travada, prendendo o protetor bucal, eu estou com a musculatura contraída, então eu previno também aqui, se eu tiver alguma, para não ter uma lesão mais séria na questão de machucar a articulação da mandíbula. E eu posso também usar um scrum cap, que é uma proteção de cabeça, é uma espuminha bem levinha. No rugby, nenhuma das proteções que a gente usa, nada que a gente pode usar, pode ser rígido para não machucar o adversário. Então, como eu falei, nós temos o protetor bucal, o scrum cap, nós jogamos de chuteira, Os forwards, que são os pesados, jogam com chuteira, com trava de alumínio, e os linhas com a chuteira igual a chuteira de futebol, nós jogamos com chuteiras com travas, E também usamos um shoulder, que é como se fosse uma segunda pele, que tem um acolchoamento bem leve nos ombros, no peito, alguns na região da costela, para amortecer o contato, Então a gente tem essa questão de respeitar a integridade física do adversário, como eu já falei. Nós no Brasil, jogadores de rugby, nós somos amadores, não recebemos salários, trabalhamos durante o dia e temos os nossos horários para treinamento. Eu, por exemplo, sou professor, como eu disse, trabalho na diretoria de ensino. Nos meus horários livres eu faço musculação de 5 a 6 vezes por semana, Eu corro de 5 a 6 vezes por semana e treino com bola, 3 vezes por semana.
Os nossos jogos geralmente são de finais de semana, né? Sábado ou domingo. A maioria dos atletas tem uma vida assim. Nós temos os nossos trabalhos, vendedor, autônomo, professor, engenheiro, advogado, médico, lixeiro, pintor, pedreiro, temos várias profissões dentro do rugby e vamos jogar o rugby na hora que nós temos nossos horários livres, né? O rugby é legal porque é um esporte apaixonante e ele dá longevidade, né? Eu tenho 49 anos, já tem muitos anos que eu jogo, eu ainda continuo na ativa, ainda continuo jogando. Eu fui na idade de vocês, quando eu estava na escola, participei de jogos escolares, eu jogava vôlei e praticava atletismo. Na faculdade eu fui atleta universitário de handball, de voleibol também, sou faixa marrom de judô, mas quando eu descobri o rugby, parece que eu fui picado por um mosquito, né? E a gente não consegue se livrar dessa mordida e é um esporte apaixonante, que tem determinados valores que estão dentro desse esporte que a gente acaba levando para o dia a dia e para fora do esporte, né? O rugby ele pode proporcionar algumas coisas para a gente que são muito legais. A primeira coisa é a fluência em grupo, né? O trabalho em equipe. O rugby é um esporte extremamente coletivo. A gente pode dizer que é o esporte mais coletivo dos esportes, porque ele tem formações fixas dentro do jogo que depende do trabalho em equipe, né? Então, a cobrança de um lateral online, nós precisamos que 2 atletas levantem um terceiro para disputa de bola. No Scrum, a gente depende de vários atletas, né? Se for um Rugby 7, nós jogamos muito no Brasil Rugby 7, que é o rugby olímpico, e o Rugby 15, que é o tradicional. Se for no 7, são 3 atletas de cada lado disputando, fazendo uma disputa pela bola. Se for no Rugby 15, são 8 atletas de cada lado disputando essa bola. Quando eu corro com a bola, eu sempre tenho um apoio, alguém correndo comigo. Então é um esporte que proporciona esse trabalho em equipe. Não dá para jogar sozinho, tá? É um esporte que atende diversos biotipos diferentes. O cara que é grande, forte, ele vai ter uma posição. O indivíduo que é menor, que é mais magro, ele também vai ter uma posição para ele jogar. Então, assim, os mais pesados são os forwards, né, que são os atletas mais pesados, mais fortes. Os mais leves são os jogadores de linha, são os atletas mais rápidos. E quando a gente fala dessas diferenças de biotipo, a gente entra com as capacidades físicas, né? Um esporte muito completo, onde eu tenho que usar muita força, eu tenho que ter muita velocidade, eu tenho que ter muita flexibilidade, muita agilidade e muita resistência. Uma partida de rugby 15, ela tem 80 minutos, né? 2 tempos de 40. Uma partida de rugby 7, eu estou falando esses 2 que são os mais jogados aqui no Brasil, são 2 tempos de 7 minutos, mas uma partida num torneio de 7 você joga 3, 4 partidas num dia. No 15 não tem jeito, você tem que jogar uma só e provavelmente só vai conseguir jogar novamente depois de 15 dias, porque é muito desgastante. Mas eu tenho que trabalhar bastante minhas capacidades físicas, eu tenho que ter força, muita velocidade, muita agilidade, muita resistência e muita flexibilidade. Então essas capacidades são trabalhadas o tempo inteiro, por isso de se fazer musculação, por isso de se correr, além do trabalho com bola, né? É um esporte que traz muita união e a gente se fala muito no jogo. Como eu corro para frente, passando bola para trás, eu não posso correr para frente olhando para trás, senão eu vou ser bloqueado, vou receber um tackle e eu não vou conseguir ver de onde veio, né, o atleta que me bloqueou. Então eu corro para frente e atrás de mim, meus companheiros, eles vêm correndo junto, falando comigo, se mostrando pela voz onde eles estão colocados para eu poder realizar os passes. Então é um esporte de muita comunicação, tá? E as 2 coisas que mais me chamam a atenção e que mais me fizeram gostar do esporte é o respeito, né? É um esporte que ele ensina muito respeito, você trabalha muito com a integridade, a questão da honestidade da regra, o não tentar ludibriar ninguém, não tentar ludibriar os árbitros. É um esporte que, apesar de realizar muito contato, você ter muito contato, a gente tem muito respeito pelo adversário, então a gente respeita a regra, não tenta ludibriar ninguém, não tenta enganar, e é muito legal a questão do respeito com a arbitragem. No rugby apenas o capitão pode falar com o árbitro. Se um outro atleta falar com o árbitro sem a autorização do árbitro, entra a questão da disciplina daí, ele vai ser
agraciado com um cartão amarelo no primeiro momento, ele vai ficar 10 minutos do lado de fora, né? Se for um rugby 15, se for um 7, ele fica por 2 minutos do lado de fora, por uma punição por ele ter infringido a regra, porque faz parte da regra a questão de eu me dirigir ao árbitro com respeito. Geralmente quem faz isso é apenas o capitão, os outros atletas não falam com o árbitro. E é muito legal, porque a conversa é mais ou menos assim: senhor, dá licença senhor, posso falar com o senhor? Ou senhora. Então é muito legal, porque tem muito árbitro mulher que faz arbitragem de rugby no Brasil, porque ela sabe que ela não vai receber nenhuma ofensa verbal nem física, tem um respeito muito grande. Ele só vai falar se ela autorizar, ou se ele autorizar, pode falar, e aí ocorre uma conversa. Se ela não autorizar, o capitão não vai falar, porque ele sabe que ele está passivo de ser punido. Outra coisa que é muito legal também, nessa questão do respeito, é, por exemplo, se algum atleta faz alguma coisa errada, né, comete uma infração, o árbitro ele para o jogo, ele chama os capitães das duas equipes, ele explica o que aconteceu, o que ele viu e qual é a punição que ele vai dar ao atleta. Aí ele pede para o capitão chamar o atleta vem até o árbitro juntamente com o capitão, ele explica novamente para o atleta o que o atleta fez e aplica a punição, ou o cartão amarelo, ou o cartão vermelho, ou às vezes só uma punição verbal, né? Uma advertência verbal. Então as coisas são resolvidas ali sem tumulto, sem xinga-xinga, sem empurra-empurra. Então o rugby é um esporte que é muito difícil ter briga, né? A gente se respeita muito. E o mais legal disso é que quando acaba os jogos, né, as partidas, é uma tradição existir uma interação entre as duas equipes, né? A gente chama de terceiro tempo, onde a gente faz uma confraternização. As duas equipes, as comissões técnicas, os árbitros, todos nós juntos. Então é um esporte que traz muita camaradagem, muita amizade, e é uma coisa que você vai levar para fora do campo, né? Para o seu dia a dia. Esses valores eles ficam dentro da gente. Então eu costumo dizer que uma criança que começa a jogar rugby pequenininha, como a minha filha a Beatriz, ela joga rugby desde os 5 anos, ela tem 12, ela vai aprender nesses valores, ela vai ser uma pessoa mais ética, os valores morais dela estão mais aflorados, provavelmente vai ser um cidadão melhor, vai crescendo, vai aprendendo isso no dia a dia. Quando chegar na fase adulta, se essa pessoa não for um atleta de rugby, pelo menos, como eu falei, vai ser um melhor cidadão. Legal falar também que o rugby não é um esporte masculino. Como eu falei, a minha filha joga rugby desde os 5 anos. Então, é um esporte que para qualquer um, tá? Não tem um gênero específico. Esse é um esporte só para homem ou só para mulher. Não. Tanto homem quanto mulher. Inclusive é legal falar que a equipe brasileira de rugby feminino de 7, ela é muito bem conceituada no mundo aí do rugby, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado, espero ter contribuído com vocês. Agradeço mais uma vez o convite e estão abertos aí para qualquer coisa. Tamo junto. Obrigado.